Ah, esse aqui eu vi hoje. Esse aqui é legal. Esse é legal. O Mano Otaking trouxe denúncia, tá? Denúncia. Que o Japão cometeu vários crimes de guerra, isso provavelmente você já Caraca, agora que eu vi que é Jorge Joestar. O Otaking, de fato, é o Otaking, né? sabe. Inclusive, esses crimes de guerra estão sendo cada vez mais discutidos dentro da bolha otaku aqui no Brasil. Porém, o que nunca é discutido são os artistas que Ele é um Johan Sudarista, não, porque ele traz informações verdadeiras, né? negam esses crimes de guerra. Você pode até se perguntar se é possível negar algo que tem tantas provas históricas, fotos, vídeos, vítimas vivas e até mesmo agressores. Só que a gente vive num mundo em que a gente tem que constantemente lembrar as pessoas Sim. que a Terra é redonda e que vacina não faz mal. Mas De fato, né? para um japonês negar os crimes de guerra não é somente por conta de mau caratismo. O problema principal vem do sistema educacional do Japão. E para você se situar melhor em quais são esses crimes de guerra que eu vou tratar nesse vídeo, eu vou fazer um breve resumo sobre eles e aí sim dar seguimento ao que eu quero discutir aqui. A primeira delas é o Massacre de Nanquim. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que ocorreu de 1937 a 1945, o Japão, no dia 13 de dezembro de 1937, tomou a capital chinesa, na época Nanquim, e durante 6 semanas mataram, torturaram, É bizarro, queimaram e saquearam essa história é bizarra. toda a cidade. Homem, mulher ou criança, civil ou militar, todos eram vítimas. Não existe uma maneira de avaliar o número de mortos. Estima-se que o número de pessoas mortas nesse período seja entre 50 e 300 mil. Estima-se que 20 mil mulheres foram violentadas. Meu irmão não tomou as vacinas contra a Covid até hoje, porque ele entrou de cabeça no bolsonarismo. Isso é muito triste, cara. Muito triste. Inclusive bebês. E essa violência contra a mulher nos leva ao segundo tópico, as mulheres de conforto. A partir de 1938, pouco após o massacre de Nanquim, o Japão começou a criar espécies de campos de concentração com mulheres civis de diversos países do qual havia conquistado. E as primeiras foram justamente as chinesas de Nanquim. Essas mulheres eram mantidas para serem violentadas por soldados japoneses durante a guerra, uma maneira de aliviarem suas tensões sexuais. Novamente, haviam mulheres de todas as idades, de crianças muito pequenas até idosas, e atingiu diversos países, sendo os principais China e Coreia. Parece que eles limparam completamente esses atos da história. Assim, é tipo... Aqui no Brasil, por exemplo, pouco é falado sobre a Guerra do Paraguai. Sobre o que os brasileiros fizeram. Foi engraçado, porque eu morei uns anos na divisa do Brasil com o Paraguai, numa cidade do interior do Paraná. Aí, eles contavam... Olha só como é que era contada a história. Tinha muito furto. E aí eles diziam assim... isso aí, cara, é que vem os caras do Paraguai e eles furtam aqui as coisas porque teve a Guerra do Paraguai e aí os brasileiros mataram os homens do Paraguai e aí agora o pessoal tem muita raiva dos brasileiros por causa disso. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, Guerra do Paraguai? Que porra é essa, né? Eu tinha 16, 17 anos, aí rolava esse papo lá, tipo, que os paraguaios eles tinham muita raiva dos brasileiros devido aos acontecimentos da guerra do Paraguai. E é bizarro, né? Porque, tipo, tava lá, tava na fronteira. Então, tipo,
o sentimento sobre aquela coisa, você fica sabendo. Mas, tipo, na escola, você não fica sabendo, tipo... Você sabe que teve a guerra no Paraguai e tal, o Brasil ganhou, enfim. Mas, tipo, efetivamente o que o Brasil fez contra os países não é contado, né? O quadrinho sul-coreano Grama, que saiu aqui pela Pipoca e Nanquim, relata um desses casos. O terceiro caso é a Unidade 731. Mesmo a Convenção de Genebra tendo proibido o uso de armas biológicas em 1925, o Japão secretamente produziu armas biológicas e fez diversos testes em humanos, iniciando-se na década de 30. A Unidade 731 testava várias coisas: o quanto o ser humano aguentava com fome, o quanto aguentava com frio, quanto tempo demorava para morrer com determinada doença, Nossa. em quanto tempo se perderia um membro por congelamento e diversos outros tipos de torturas inimagináveis. Além da China... Pô, rapaziada, isso não tem 100 anos, mano. É muito duro, mano. Isso não tem 100 anos. Muitos coreanos e até mesmo russos sofreram com essa unidade. Esse é um resumo breve dos crimes de guerra japoneses. Claro que aconteceram muito mais. Inclusive, já fiz aqui vídeo sobre o do gás mostarda, do qual foi mostrado em O Regresso de Ultraman, antes mesmo desse crime vir à tona para toda a mídia do Japão e mundo afora. O primeiro artista que eu quero comentar aqui é o Horikoshi de Boku no Hero Academia. Você talvez se lembre que ali, por volta de 2020, um personagem que ele nomeou causou bastante rebuliço na internet, principalmente ali pelo Twitter, e se tratava de um cientista japonês chamado Maruta. Esse cientista, ele pegava várias pessoas daquele mundo e fazia experimentos científicos com eles. Ele criava armas biológicas, que nada mais era do que extrair as habilidades mutantes daquele pessoal daquele mundo e desenvolver armas para seu benefício próprio. O que, sabe, até aí não tem nenhum problema, é só um cientista maluco, genérico de história de super-herói, né? Só que o problema realmente está no nome do personagem. Maruta é o nome das vítimas da Unidade 731. Ou seja, se o Horikoshi estava fazendo uma referência ou uma crítica ao que essa unidade do exército imperial japonês fez com as vítimas coreanas e chinesas, ele devia nomear esse personagem fazendo uma referência à Unidade 731, e não uma referência a quem sofreu essas agressões, não fazer uma referência às vítimas. Você imagina, por exemplo, se um artista alemão criasse um cientista nazi que se chamasse Anne Frank? A parada é mais ou menos essa. Rapidamente, o Horikoshi e a Shueisha vieram à tona. Isso deu maior reboliço mesmo na época. Mudaram o nome do personagem, tanto na versão online quanto na versão impressa. Aí você me pergunta se isso foi balcaratismo, se isso foi inocência demasiada. Bom, nesse caso em específico, eu acredito que realmente foi uma inocência, assim, sem tamanho. E essa inocência vem por conta do ensino japonês. É porque, tipo, não conversa muito com o para além do nome, sabe? Não conversa tanto. O sistema educacional japonês é realmente muito bom, todo mundo sabe disso, só que o ensino de história, em específico, é muito ruim. É historicamente ruim, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Todos esses crimes de guerra que eu comentei aqui mal são citados nos livros de história japonês, aquele livro de história, pelo menos, que
que você pega na escola para se alfabetizar, né? Eles, no máximo, ali tem uma linha, falam muito por alto o que o Japão Imperial fez na Segunda Guerra Mundial. Tem, sim, um foco muito maior nas bombas atômicas e o quanto que o Japão sofreu por isso. E isso acaba dando, assim, mais um sentimento de que o Japão foi uma vítima das circunstâncias, que o Japão não estava fazendo nada de errado e sofreu uma grande injustiça. Na verdade, o que é estimulado no ensino japonês... A Alemanha tenta constantemente lembrar o que... Assim... Isso não impediu ganhar quem ganhou lá agora. ...japonês é que você realmente se sinta uma vítima e culpe os países vizinhos por essas mentiras que eles contam. E esse tipo de ensino que fala muito pouco da sua própria história, mesmo uma história muito recente e que apenas te estimula a decorar algumas datas e se passar de ano, não é muito diferente, por exemplo, do ensino de história nas nossas escolas brasileiras. Ou, afinal de contas, você, por um acaso, soube durante o seu ensino escolar que o Brasil fez um tremendo massacre na população masculina paraguaia? Ou então sabia exatamente que os bandeirantes matavam, escravizavam negros e índios, criando enormes limpezas étnicas? Já ouviu falar de Anjuricaba? Pois é, né? Aposto que não. Então, pelas mensagens que Boku no Hero passa durante a sua obra, eu acredito aqui na inocência do Horikoshi. Eu acho que ele garoteou. Diferente, por exemplo, do Koichi Sugiyama, compositor de Dragon Quest e de diversos outros jogos. Ele nasceu em 1931, ou seja, ele viveu todo esse período histórico que eu resumi aqui. E mesmo assim, ele nega cada coisa que foi citada. Cara, como é que é possível? Inclusive, ele acha antipatriótico tocar em um atual... Assim, a gente acabou de ter um presidente aí que falou que não é cachorro, vai ficar indo atrás de osso, né? Então, meio que negando também as atrocidades que foram feitas na história, como meio que se não existisse, não fosse importante, tá? Então não é nenhuma novidade também, né? ...ao hino japonês e rastear a atual bandeira japonesa, pois, segundo ele, deveriam se manter o hino nacional imperialista e a bandeira imperialista também, porque, afinal, segundo ele, o Japão nada fez de errado. Ele era um pesado crítico da causa LGBT, por mais que ele reconhecia que eles sempre existiram, e ele sempre foi muito contra o Japão pedir desculpa por qualquer coisa, principalmente sobre as mulheres de conforto. Por sinal, esse lance de mulheres de conforto é provavelmente o assunto que mais faz a máscara desses artistas caírem e eles mostrarem o seu lado verdadeiramente ruim. Para citar alguns, temos Safumiya Sato, autora de Kindaichi Shonen no Jikenbo, um famoso mangá de detetive e que inclusive tem 2 animes bem extensos. Ela, que é uma mulher, nega a existência de mulheres de conforto. Inclusive diz que o que aconteceu nada tem de errado. É a Carla Zambelli deles. Bem, ela criou uma história para uma antologia chamada J-Facts. Essa antologia é um mangá de extrema direita japonesa que se utiliza de humor para negar crimes de guerra. É uma poderosa máquina política. E essa antologia, eles pegaram vários artistas famosos para eles ganharem alguma relevância ou mesmo atrair a atenção ali de fãs daquelas obras, ganharam um certo prestígio. E se utilizando desses nomes mais famosos,
eles também tentaram expor essa antologia em diversas exposições de arte mundo afora, mas graças a Deus foram negadas em todas elas. Yoshiyuki Sadamoto, character designer de Evangelion, ele deu chilique ali em 2019 porque na província de Haiti estava acontecendo uma exposição de arte sobre as mulheres de conforto. Ele ficou putaço com aquilo, tá? No Japão, implicou principalmente sobre a Estátua da Paz de Kim Il-sung, que é uma representação de uma vítima real dessas mulheres de conforto. Ele chamou não só a estátua, mas também a vítima de suja e vulgar. Mas assim, o pior comentário de longe que eu já ouvi sobre mulheres de conforto é sem a menor dúvida do Yasutaka Tsutsui, autor da Garota que Conquistou o Tempo e de Páprica. Só que é as versões novel que originaram o filme, tá? O diretor do filme não tem nada a ver com isso. Esse cara, ele, em 2017, disse... Eu fiquei velho esse ano. Eu realmente estou achando que o futuro vai ser uma merda. E antes era melhor. Eu vejo o horizonte e só vejo merda. Isso é sinal de velhice. Não, isso não é sinal de velhice. Isso é sinal de derrotismo. Ainda sobre essa estátua de Kim Il-sung, que todos os japoneses, homens, deveriam ir em massa até a Coreia e ejacular em sua face, pois aquela vadia era uma gostosa. Maluco, olha isso, que bagulho doentio, puta que pariu. Recentemente, na Shonen Jump, está saindo um mangá chamado Drama Queen, que tem uma claríssima metáfora xenofóbica. Só que eu não vou dar meu palpite aqui. Eu só li o primeiro capítulo, o mangá tá muito no começo, e por mais que realmente pareça ser um mangá anti-imigrante, ele ainda tá engatinhando. Ele pode reverter nossas expectativas e mostrar que o... Não é na Shonen Jump, mas beleza. É, realmente o Gui tá focado no ponto. O ponto importante é se sai ou não na Shonen Jump. Eu concordo com você, Gui. Que o pessoal que estava ali acompanhando e de repente concordando com tudo, na verdade estava errado. Só que é no mínimo curioso esse mangá ser lançado justamente numa época que o Japão tá com um debate pesadíssimo sobre aceitar ou não imigrantes e se o Japão deveria se fechar novamente para o estrangeiro. Vários artistas se pronunciaram sobre isso durante as últimas semanas e um deles foi o Gackt, famosíssimo cantor japonês que inclusive cantou e participou de Kamen Rider Decade. Lá no seu Twitter, ele disse que o Japão deveria sim se fechar, porque o japonês ele não consegue lidar muito com certas regras e costumes de imigrantes, que ele não aceitam muito certas coisas que os estrangeiros fazem, e que o japonês viveria muito mais feliz, trancadinho ali no seu país, com suas próprias regras, e que o Japão viveria muito mais feliz assim. Inclusive, ele criticou vários países do estrangeiro que normatizaram o uso da maconha. Só que o engraçado disso tudo é que o Gackt ele tem várias casas em vários países do mundo. Inclusive, ele atualmente mora na Malásia e ele só pisa no Japão para fazer show. Essa onda contra estrangeiros está muito forte. Tem que botar a culpa em alguém, né? A estrutura não funciona. Você não coloca a culpa na estrutura. Você coloca a culpa em tudo em volta, menos na estrutura. Entendeu? Que aí você fala, não, a culpa não é a não distribuição de renda. A culpa não é isso, a culpa não sei o que. A culpa é do outro, que é o meu adversário. E aí
as coisas continuam como elas são, né? E olhe lá. Mas pra mim a pior de todas, de muito longe, é a Reiko Shiba, que Reiko fez Shiba. a Peter a Ranger May de Zyuranger, que depois foi adaptada para Power Rangers, e a personagem que ela faz é a Ranger Rosa. E ela também é muito conhecida por ser a garota propaganda da SNK durante os anos 90. É muito comum você ver comercial dela, do Neo Geo, ela de cosplay dos... Ela se encaixa como uma Mussolinda dentro dessa discussão aí que a gente tá tendo. Ela se encaixa com uma Mussolinda? personagens da SNK. Ela, inclusive, deu Uma Hirogata, porra, boa essa, hein? Uma Hirogata é boa. a voz pra Nakururu no especial de Nobugata. TV do Samurai Shodown. Deu a voz pra Chan-Chan em Samurai Shodown 2. Ela chegou a dar a voz também de Moi Havana, uma personagem mais desconhecida. Tá. E ela ganhou até mesmo uma versão sul animada e dublada isso? por ela no filme do Fatal Fury. Ou seja, ela é Esse é o primeiro? uma presença muito importante para os fãs da SNK durante os anos 90. Ela é membro ativa do Uyoku Dantai, Ah, claro. um grupo de extrema-direita japonesa que está determinado a expulsar todos os imigrantes do país, Legal. principalmente os coreanos. Eles têm uma forte ligação com a Yakuza e eles Porra, eu olhei pro PC. O símbolo do OBS é muito parecido com esse símbolo. Não é exatamente igual, mas é muito parecido. Eu olhei assim, eu... Caralho. inclusive saem na rua fazendo protestos e espancando Legal. imigrantes que encontram Gente pelas do bem, ruas. gente do bem. Eles já foram retratados Toma. como vilões em Boku no Hero Academia. Por isso, inclusive, que eu acredito na inocência do Horikoshi. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Vocês lembram quando a Yakuza tava querendo quebrar o povo que era anti-imigração? E também falei deles melhor no vídeo sobre xenofobia no Por que será, né? Que a Yakuza tá preocupada. Japão. E a lista, infelizmente, não para por aqui. O autor Koji Kumeta, de Sayonara Zetsubou Sensei, é outro que nega os crimes Esse de guerra aí é triste, japoneses. Inclusive, ele, em vários Esse momentos aí- da obra, usa os personagens para fazer determinados comentários políticos. Como, por exemplo, dizer que o Japão nunca fez nada de errado em nenhuma guerra, que isso tudo é vitimização dos países vizinhos, que na verdade tudo isso que falam sobre o Japão imperial é uma grande paranoia da China e da Coreia, e que na verdade isso tudo só começou a ganhar força porque o Japão se Que mangá é esse aí, cara? Esse mangá é bem famoso. É Sayonara Zenbetsu? É uma coisa assim, né? autodisciplinou demais durante o pós-guerra. É bem famosinho. Durante uma passagem do mangá, ele nega até mesmo conflitos anteriores aos que eu citei aqui, como, por exemplo, o de 1894, a Primeira Guerra Sino-Japonesa, 1904, Guerra Russo-Japonesa, 1910, ano que o Japão conquista a Coreia. Pior que eu gosto muito de Zetsubo Sensei, cara, eu particularmente é o que é, tá ligado? A obra do cara não é só isso. E 1931, E dá pra gostar de coisas que tem mensagens ruins também. Não sei se é o caso desse mangá. incêndio da Manchúria. Tipo, como é que ele consegue negar guerras inteiras? Sabe? Pra mim, ele é tão ou mais mau caráter que o compositor de Dragon Quest. É, exatamente. A trilha de Dragon Quest é incrível. Né? Inclusive, naqueles palavras do autor que costumam ter nas contracapas dos mangás, ele costuma usar com uma certa frequência aquele espaço para tecer críticas a coreanos. Eu espero muito que essa obra não saia na Coreia. Existe também uma extensa lista sobre artistas que talvez só estejam
muito mal informados por conta do sistema educacional do Japão e que também tenham ali algumas certas doses de mau caratismo. O mais normal que a gente encontra toda a mídia japonesa é quando alguém vai fazer algum ataque e gritar Torá, Torá, Torá! Que era um grito de guerra imperial japonês, que principalmente foi usado ali em Pearl Harbor, né? Foi mais eternizado por conta disso. É um equívoco menor, é uma piada de mau gosto. A obra que eu lembro que mais utiliza essa piada é ReZero, mas aí eu acho que é muito coisa assim de molecote que pra se sentir rebelde. Acho que no caso de ReZero pode até ser, tipo, já a replicação que nem sabe de onde realmente veio, né? Quem mergulhou de cabeça em teoria conspiracionista foi a Michiru Yamane, compositora de vários Castlevania. Mas acho que o caso dela foi só de derretimento cerebral por motivos de Quanon mesmo, tá? Descolado, desenhava suástica na mesa da escola, sabe? Uhum. E o Taka Yamamoto é um famoso diretor de anime japonês, principalmente esses animes de garotinhas. Ele não nega os crimes do Japão, tá? Ele reconhece que o Japão errou, sim. Mas... Só que ele fala que o Japão não deveria se desculpar por isso, pois ele levou infraestrutura e saneamento básico para os países que ele afetou. O que pra mim é muito má informação. É o papo do colonizador, né? Esse aí é papo do. Esse é o papo do colonizador. Não, porra, mas aí a gente levou as paradas maneiras pra lá, pô. Senão os caras estavam caçando com arco e flecha até hoje, né? Um tanto de mau caratismo, mas é um argumento muito comum, principalmente aqui no Brasil, quando alguém vai defender, por exemplo, o imperialismo ou Estados Unidos atacando um outro país. Keiichi Shigezawa, autor de Kino no Tabi, ele de vez em quando tuita que a mídia japonesa e os políticos deveriam parar de noticiar as comemorações do Dia da Independência da Coreia até os coreanos pararem de acusar o que o Japão fez lá. Lembram que o Japão conquistou a Coreia, que eu comentei aqui mais para trás? Ele basicamente está usando aquele argumento furado de vamos parar de falar de racismo porque assim o racismo desaparece. É o Morgan Freeman, né? Tsutomu Satou, autor da novel Mahouka Koukou no Hitousei ou Tei Regular. Pô, Mahouka, né? Mahouka tem a mensagenzinha assim, ó. Art Magic High School, que inclusive o mangá sai aqui no Brasil e que o anime chegou a passar na nossa finada Loading. Na novel, o autor criou um país ficcional chamado Taikan, que sequestrou e violentou a tia de um dos personagens. Só que o problema aqui é que Taikan tem a mesma pronúncia do nome completo da Coreia lá no Japão. E tudo isso acontece na ilha de Tsushima, uma ilha que foi um abrigo de piratas japoneses que saqueavam, sequestravam e violentavam coreanas que iam fazer negócios no Japão lá em também, né? 1419, antes mesmo do descobrimento aqui do Brasil. Ou seja, esse autor ele fez igual o Horikoshi fez com o Maruta. Ele inverteu o papel de vítima e de agressor. Muitos artistas japoneses não se posicionam politicamente, pois eles sabem que serão mal vistos mundo afora. O que eu confesso é um falso alívio, porque às vezes é muito doloroso você descobrir que aquele artista que você tanto gosta, na verdade, é um mau caráter. E eu não estou dizendo aqui que eles são mau artistas, tá? Eu citei aqui vários artistas que eu tenho uma enorme admiração, que fizeram e que fazem parte da minha vida, a ponto...
Mas isso aí é um outro problema, né? Que é o culto à personalidade. É o endeusamento de alguém por algo que ele fez. Que aí gera esse também. Aí se a pessoa sai desse espectro de perfeição, ela também é tida como. Tem essa questão aí também muito forte, né, da imagem. De que eu confesso, eu não sei o que eu faria. Por exemplo, se uma Reiko Shiba viesse num anime Friends, se o Gact cantasse Kamen Rider Decade, se eu não iria me empolgar, ou se eu não iria me arrepiar numa orquestra do Koichi Sugiyama. Eu realmente não sei como eu ia agir. Disse que, apesar que atualmente eu tô puto da vida com esses caras, por todas essas posições Tô que bolado, eles têm, principalmente a Reiko Shiba, que é uma pessoa que eu admirei durante muito tempo, Tô bolado, eu não meu. saberia o que fazer se eu visse ela pessoalmente. O sentimento que eu tenho no momento sobre todos eles é dar um socão e mandar todos eles irem tomar bem no meio do... Bom, gente, é isso. Tá aí, é um sentimento. É um sentimento. Bom vídeo do nosso querido Otaking.